Ó, recebeu aí. Ih, pastor, isso não é bíblico. É sim. Se possível, tem as partes do todo. Se possível, tem vezes que não é possível. E a Bíblia fala também que Jesus chegou em Cafarnaum, aí levantou de lá e foi embora. Hoje o meu perfil evangelístico, o meu perfil de tratamento é para quem quer a Bíblia, quem quer a palavra. Entendeu? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Pronto, Mateus? É sobre isso. Perfis. Qual é o perfil do cristão hoje? Vamos lá. Qual é o perfil do cristão hoje? Hoje é a última aula. Foram 10 aulas. Né? Vão dar mais de 10 horas, que eu sempre passo 10, 15 minutos. O perfil do cristão hoje é um cristão que sabe diferenciar as armadilhas do diabo, as confusões que o diabo faz a respeito do que é certo e o que é errado. Esse é o crente de hoje. O cristão tem que ser puro. O cristão ele tem que ser puro. Então, o cristianismo chegou no momento, como aquela frase que nós falamos lá: Deus não morreu, virou dinheiro. Eu mostrei a frase de um filósofo italiano do século XX. Deus não morreu, se tornou dinheiro. Então, teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, é uma nova seita, onde você vê os pastores pregando e ele traz a pessoa na frente. E aí, meu irmão, já viu aquela encenação? E aí, meu irmão, como é que você estava? Aí, estava pobre, e você não tinha nada, e agora está rico? Ele induz a pessoa a falar: estou rico, então glória a Deus. Teoria da prosperidade. Não há na Bíblia bênção que tenha chegado sem deserto. Minha mãe falou sobre deserto aqui hoje. Me mostra na Bíblia. Se você me mostrar na Bíblia, eu nunca mais prego sobre isso. Me mostra na Bíblia um profeta, um patriarca, um discípulo, um personagem bíblico que chegou onde chegou sem lágrima, sem joelho no chão, sem ter um osso quebrado. Poxa, pastor, quer dizer que eu tenho que passar por isso tudo? Minha mãe falou hoje: Deus tem uma filosofia. E a filosofia de Deus é a cruz. Jesus mesmo falou: aquele que não pega a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha como é que essa palavra cura. Essa palavra vai curar aqui. Por exemplo, talvez a tua cruz seja o teu marido. Talvez a tua cruz seja a tua esposa. Talvez a tua cruz seja um filho. Talvez a tua cruz seja uma doença. Paulo tinha um espinho na carne. Ele não fala sobre isso, ninguém sabe o que é. Mas ele fala: eu convivo com esse espinho. Tenta passar o dia no trabalho com uma espinha de peixe na garganta. Que incômodo que é aquilo. Então, respondendo a minha primeira pergunta, o cristão de hoje é aquele cristão puro, que carrega a cruz, que não tem manchas. Foi aquilo que Davi disse: Senhor, faz em mim um coração puro e um espírito reto, inabalável, depende da tradução. Faz em mim, ó Deus, um espírito reto, coração puro. Esse é o cristão de verdade. O cristão de verdade, ele foge do problema, no sentido de não é correr para vencer o inimigo, como eu prego, é fugir de problema, fugir de situações que ele sabe que ele vai cair. É ou não é? Fugir da aparência do mal. Fugir da prostituição, fugir da aparência do mal. O verdadeiro cristão de hoje é aquele cristão que está focado com a liderança. Todos os discípulos que não foram até a cruz não tinham comunhão com Jesus. O que tinha comunhão traiu Jesus e se suicidou. Mas até a cruz foi Pedro, Tiago e João. Eram os mesmos que estavam no Getsemane. Eram os mesmos que estavam na transfiguração. Eram os mesmos que estavam no barquinho na pesca maravilhosa. Esses são os crentes. E, pasme, os problemas não vão acabar. Não existe na teoria da prosperidade, na teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, os problemas vão acabar. Vem, irmão, você já é vitorioso, acabou. Não,
Não, esse não é o cristianismo nosso. Desde a primeira aula, a gente vem falando sobre os mártires. Foi ou não foi? E ainda falei dos mártires. Todas as épocas, todas as eras, em todos os séculos, houveram mártires cristãos. Mostrei para você que houveram mártires cristãos aqui no Rio de Janeiro, há 2 aulas atrás, quando Calvino manda os seus missionários para cá, e eles são jogados lá de cima das pedras, das montanhas. Outros foram queimados aqui, só que não há registro. Por que não há registro? Não é interessante para os anais da Igreja Católica e da história da cidade de São Sebastião que pessoas foram sacrificadas vivas aqui. São Sebastião, falei aqui, foi o dia escolhido para queimar os huguenotes, os calvinistas, os protestantes aqui, na antiga França Antártica. Lembra que eu falei sobre isso? Então, quando nós temos o feriado de São Sebastião, foi um dia de genocídio aqui, porque morreram centenas de pastores protestantes. Certo? Então, navegando mais, eu não vou começar não, navegando mais, para fechar a ideia do que é cristão. Perguntei para vocês, o que é ser cristão? O que eu falei semana passada? É aquele que imita Jesus. Então, em qualquer decisão da sua vida, você tem que perguntar para si mesmo, o que Jesus faria no meu lugar? Eu posso pregar aqui, eu vejo minha mãe às vezes, coitada, ficando rouca, doente de tanto da doutrina, de tanto ensinar, de tanto falar, de mostrar o caminho. As pessoas não entram no caminho, por quê? Porque não são imitadores de Cristo. Aquele que imita Cristo, ele desce. Aquele que imita Cristo, ele desce, gente. Ele desce mesmo. Ele vai lá embaixo. Porque a matemática do cristão, ela é o inverso. Você cresce para baixo e você desce para cima. O crente cresce para baixo. Jesus, ele só voltou atrás quando aquela mulher cirofenícia pediu a cura, quando ela falou, não tem problema se eu sou que nem um cachorro e fico embaixo da mesa comendo as migalhas que caem dos seus filhos. Me dá essas migalhas. Aí Jesus parou, olhou para trás e disse, mulher, não há fé como a tua aqui em Jerusalém. Pode voltar lá para a tua terra, tua filha está brincando já essa hora. Você entendeu? Então ser cristão é isso. A história do cristianismo não acabou. A história do cristianismo não findou. A história do cristianismo continua. Porque enquanto Jesus não voltar, nós estamos vivendo essa história. Amém? Amém. Vocês concordam? Amém. Olha, é imitar Cristo, literalmente. Eu, o pastor Ronaldo, minha mãe, os obreiros evangelistas, os missionários, o bispo, o apóstolo. Não adianta, todos nós vamos ser confrontados em sendo imitadores de Cristo. Em que circunstância? Todas. Dentro de casa é o lugar mais difícil de você ser crente, ser cristão. É ou não é? O lugar mais difícil de você ser cristão é em casa. Primeiro, porque quando você faz algo que desvia daquilo que você aprende, a pessoa aponta direto para a sua cara. Ué, você não é pastor? Pode ser mulher, marido, filho. Mas você não é pastor? Mas você não prega isso lá? Mas você não ensina isso? Mas você não pregou isso outro dia? E se você tem um parente que não é crente, então pior. Ué, estou entendendo. Na igreja você é uma coisa, aqui você é outra. Então ser cristão dentro de casa é brabo. Né? Por isso que a Bíblia nos ensina. Acho que é Timóteo que fala que o bispo... É Timóteo, pastor Ronaldo? Sei que é. Timóteo, capítulo 1 agora. O bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, hospitaleiro. O cara tem que ser praticamente perfeito. Só perde para Jesus. Mas o que ele está dizendo ali? Imitador de Cristo. É ou não é? Então a história do cristianismo, ela fecha em nós. Repete comigo, a história do cristianismo. A história do cristianismo fecha em mim. Fecha em mim.
Fala com a pessoa, a história do cristianismo fecha em você, rapazinho. É você. Está na hora de cortar essa juba. Tá, tem que ficar assim, ó. Já vou ministrando na sua vida aqui, ó. Ai, Jesus. Tem vários aí. O Ralph também já está ficando, né? Graças a Deus. Amém. Então vamos dar sequência. Entenderam o que é ser cristão para mim? Eu acho que, dividindo com vocês essa visão, ser cristão é ser imitador de Cristo, no sentido puro. Cristão puro. Pastor, me lembra aí quem era um cristão puro. Eu dei testemunho da minha mãe. A minha mãe é uma cristã pura. Pura no sentido de original. Não é? É igual comida mineira. Você pode fazer aqui um tutu à mineira no Rio de Janeiro. Não é igual você estar lá no interior de Minas, lá em Uberlândia, Uberaba, comer aquele tutu na beira da estrada. É diferente, meu amigo. É original. Ah, estou comendo aqui uma comida árabe aqui na cidade. Vai lá para o Egito. Cheguei lá no Egito para jantar, depois da viagem. Aí eu vi que era um montão de comida assim, o pessoal caindo dentro. Eu falei, não vou nada. Vou encarar isso não, amanhã eu quero ver as pirâmides, não quero ficar no banheiro. Aí o pessoal caiu, aí tinha um negócio tipo um estrogonofe assim. O pessoal pegou aquilo ali, ó, matou a pau. No dia seguinte, meu, só desceu eu. Mais um ou outro. Tinha 50 no grupo, todo mundo com diarreia. Puxada de camelo. Fui para as pirâmides sozinho, tranquilo, só eu lá. O pessoal todo no banheiro lá. Entendeu? Glória a Deus. Vamos lá. Então tem que ser puros. Então nós vamos falar hoje sobre... volta lá só o tema. O cristianismo no final dos tempos. A minha mãe fez uma pergunta interessante. É o cristianismo até a volta de Jesus? Em tese, sim. Porque a história do cristianismo vai se fechar quando Jesus voltar. Jesus volta e tira o povo. Acabou nossa história aqui na Terra. Aí é uma história que nós não sabemos. Vai ser um ciclo de uma nova era. Um novo tempo. Né? Um milenarismo. Vamos viver aí uma vida desconhecida. Né? Então a história, falei para vocês há umas aulas atrás, conceito de história. Quem anota o que eu falo, aprende. O que é história? O que é história? Pergunta fácil. O que é história? Cadê meus alunos? O Mário, rapaz, você ia ganhar 10. Vai por falta, vai ficar com uns 8. O que é história? Vai, Cláudio, você que... Não. É o contexto em que se vive? Não. Estudo do tempo? Hã? Estudo do tempo? Quase, quase. História é muito simples. É o estudo do homem no tempo e no espaço. Então a história, ela estuda o homem no tempo, né, nas eras. Só que quando Jesus voltar, nós seremos eternos. Aí acabou o tempo. Então acabou a história. Aí a gente vive a eternidade. Amém? É bom quando a gente começa a para de arranhar a superfície e vai para o fundo, né? É bom. Então, o cristianismo no final dos tempos. Eu quero dizer para vocês a visão que o crente tem que ter no final dos tempos. Então eu vou começar com um texto bíblico e nós vamos abordar várias coisas hoje. Hoje a aula vai ser... Ora aí, porque o diabo vai ficar nervoso hoje. Hein? O diabo já está aí. Então vamos lá, preste atenção. Olha quem está falando. Quem está falando isso é Paulo, a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, lê comigo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Para aí. Irreconciliáveis. Como é que o cara é cristão e não se reconcilia? Então você quebra princípio, você quebra pilar, você quebra base, estrutura. Entendeu?
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E mais importante de tudo isso, ele tem todas essas características. Olha o cristão do final do tempo aí. Tem aparência de Pedro. A Daniele me relembrou um adjetivo que eu não escuto desde a minha adolescência. Espírito de comiseração. Lembra disso? Automiserabilidade. Eu estou, pobre miserável que eu sou. Vocês estão vendo? Eu estou sendo caluniado. Irmão, crente nasce para ser caluniado dia e noite. Crente nasce para isso. Ô, Maria Elisa, senta ali, ó. Sabe por quê? Não é por isso não, porque eu estou gravando. Aí a sua tosse. Não, lá perto do Rian, lá. Isso. Por causa da sua tosse. Isso. Vamos lá. Então ele tem toda ele tem todos esses. Um desses, ou vários desses, se tiver todos, é uma legião de demônio, né? Então ele tem isso dentro dele. E o estereotipo dele, a característica dele, vocês viram o que fizeram? Olha aí, ó. Olha aí o que fizeram comigo. Mas né? Sabe? Isso me dá vontade de vomitar, porque é uma hipocrisia, um crente sem vergonha. Sem vergonha. E olha aqui, ó. Lotado. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Aí o que a Bíblia diz? Aí fala para você, que tá vivendo o cristianismo puro. Deixes, afasta. Foi o que eu falei no começo. Se possível, tenha paz com todos. Eu me lembro uma vez que uma mulher falou assim para mim: pastor, eu fico do lado dessas pessoas para ajudar elas. Sai fora. Você fala a primeira vez, você fala a segunda vez, terceira vez, a pessoa não quer, rala, vai embora. Porque é um vampiro. O vampirismo chega. Quando você vê, você está no tentáculo de todos esses adjetivos. Tá certo? Próximo. Vou tentar ser bem, que é muita coisa. Outro texto. Agora quem fala é Lucas. Tá? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Está falando com o imitador de Cristo. Está falando com um cristão. Ele está dizendo: ora, Deus faz ou não faz justiça? Vai fazer. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse texto me impacta. Sempre, esse texto nunca saiu da minha mente. Porque nós falamos aqui que a história do cristianismo vai até a chegada de Jesus, não é? É melhor que a gente morra salvo do que talvez espere a vinda de Jesus. Eu penso sim. Às vezes a gente fica: Jesus, volta logo. Calma, meu querido. Calma. Só vai subir o puro. Talvez na enfermidade, na velhice, você ainda consiga reverter muita coisa. Porque se você chega, Jesus chega, você está no meio de uma discussão na tua casa, você não sobe não, querido. Um xingando o outro, com raiva do outro, batendo porta. Jesus voltou, querido. Dá licença que eu vou buscar o vizinho aí que está quietinho, tranquilo. Pode chegar para lá, estou passando. Então eu penso, eu viajo mesmo, eu viajo na maionese. Senhor, o teu arrebatamento vai ser muito bom, mas eu tenho que estar muito preparado para essa prova da federal aí. Entendeu? Eu tenho que estar muito bom nessa prova aí para fiscal do imposto de renda. Então, vou vivendo um dia de cada vez. Porque a Bíblia diz: será que quando Jesus voltar, você vai ser do lado da sua irmã, já. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Próximo. Agora João está falando isso. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, olha aí, para você entrar no céu é por uma porta, não tem outro caminho não, hein? Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro
abre-lhe a porta, e as ovelhas Ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e esta o segue, porque conhecem. a sua voz. Deixa aí. Está falando de que personagem dentro da igreja? Esse texto, do pastor. E a nossa aula hoje, a última aula do dia, se baseia a partir desse texto. Irmãos, quantos homens se dizem líderes cristãos estão arrebatando milhões de pessoas para o inferno? Você vai numa igreja da teologia da prosperidade, irmão, que embasamento bíblico essas pessoas têm? Que vida com Deus? Vida com Deus não é o dinheiro faz parte da sua caminhada com Deus. Prosperidade, é ou não é? A Bíblia é Jeová Jireh, né? Eu já falei para vocês que prosperité, palavra do latim, não quer dizer riqueza, não quer dizer dinheiro, quer dizer felicidade, alegria. Prosperidade, a etimologia da palavra prosperidade quer dizer felicidade. Muitas pessoas aqui moram em comunidade. Ué, quem disse que você não é próspero? Quem disse que você não é feliz? Quem disse que você é pobre? Nada disso. Você pode estar cheio de dívida para pagar, é ou não é? É ou não é, Ricardo? Ó. Hoje, eu lá em casa, eu e a Dani, a gente tem que fazer uma oração, um jejum, vir para a igreja, pedir confirmação, a gente pode passar o cartão de crédito, meu. Oh, meu Deus, devo passar? Não devo. Fala comigo, senhor. Ainda tem oração para passar o cartão? Tem. O cartão não funciona mais. Aí tem que jejuar mais. Aí é só com jejum e oração. Aí eu chego e falo, Senhor, passo ou não passo o cartão? Estou aqui no aplicativo, passo ou não passo? Compro ou não compro? Não. Deus fala não. Aí passa 4, 5 dias, Senhor, passo ou não passo? É assim, minha vida é assim. E eu acredito que a sua também. Mas quem disse que você não é próspero? Você sabe onde eu vejo a minha prosperidade? Quando eu acordo, vejo meu filho todo assim na cama, dormindo, todo roncando. Agora ele fala, né? Dormindo. O que ele falou essa noite? Não. Não! Que é muito marrento, né? Sem que ele puxou. Marrentinho. Com certeza. Marrentinho, Não é assim. você não. Hoje, para vir para cá, ele tem uma bola velha lá, cheia de lama, que ele adora aquela bola. Aí, ele viu a bola na hora de vir, entramos no carro, ele chorando. Saiu com o carro, quando estava já perto lá da pracinha, tive que voltar e pegar a bola. Só quando eu peguei a bola, que eu dei para ele, não. Prosperidade, saúde, fala, escuta, vê. As pessoas falam assim, você faz todas as vontades dele. Porque quando ele está doente, né, e vai para o hospital, oh meu Deus, cura ele, Jesus. O cara é bem bagunceiro, quer bastante saúde. Amém, irmão? Amém. Depois, quando ele crescer, ele dá umas varadas, não tem problema. Certo? Então, está falando da liderança, do líder. A figura central hoje no cristianismo, para mim, são os líderes. Vamos fazer um apanhado geral aqui no nosso país. Não vou nem para fora agora. Olha os nossos líderes. Escolhe aí 3 idôneos. Tira a nossa pastora, que a nossa pastora não conta. Tira 3, me aponte 3. 3 líderes que você fala, isso aí é um exemplo de pastor. Me mostre 3. Eu estou tentando achar 2 aqui, está difícil. Me mostre 3. Que não tenha teologia da prosperidade, que não tenha, que o programa dele não seja só pedir dinheiro, aquela charlatanice, com o número da conta passando, né, embaixo. Eu não pedi para ele gastar. Nos ajude a fazer. Eu não pedi para ele fazer nada, ele fez porque quis, mano. Não é assim não. Eu fico vendo minha mãe aqui, irmãos, vamos gastar o dinheiro com isso. A igreja participa. O bom da igreja menor é isso, né? Irmão, vou viajar. Irmão, vou fazer isso. Vou fazer aquilo. O que vocês acham? Às vezes perguntam. Você acha que deve fazer isso? Vai fazer aquilo? Né? É uma igreja mais participativa.
Agora o cara toma decisões e depois sangra o povo, sangra a ovelha. Ele não está tirando a ovelha do aprisco, ele está jogando ela lá embaixo. Não é? Isso não se faz. Então, a figura central é o líder. O líder. Então, às vezes, eu fico observando aqui na Cruzada Mundial de Missões. Vou dar uma honra a quem merece honra. A pessoa que sai daqui, da liderança da pastora Leni, que é mais mãe do que pastora, e sai, sinceramente, irmão, não sei para onde essa pessoa vai, não. Onde que ela vai? Entendeu? Porque a gente abraça a pessoa aqui. Abraça, a pessoa faz o que quer, é tudo livre, não tem pressão, não tem nada. Entendeu? Então vai para onde? Vai para uma igreja onde as doutrinas são somente terrenas, tudo buscando o que é terreno. E o líder cristão verdadeiro, ele leva a pessoa ao céu. É ou não é? Ele leva a pessoa ao céu. Passou. Vamos lá. Aí, tendo em vista os líderes, a gente tem que ter cuidado com esses líderes, porque na sua grande maioria, essas lideranças transformam a palavra cristã em quê? Seita. Seita é uma dissidência do original. Certo? Coca-Cola é original? Sim ou não? Sim, né? Vocês não gostam de Coca-Cola, não? Não gostam com pizza? Pipoca, churrasco? Gente, eu não bebo, mas é muito gostoso. Se eu pudesse, eu bebia 1 litro por dia, que é muito bom, Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, você chega no mercado, custa R$6, né? Por aí, R$6. Aquela grande, 6, 7, sei lá, aquela grandona. Mas é original. Aquilo tu bota pra gelar, tranquilo. Aí do lado tem o Baré Cola. Hein? Baré Cola. Convenção Cola. Não cola. Cola goela. Cola garganta. Cola estômago. Tem tudo lá. R$2, R$2,50. Isso é seita. Deu pra entender? Isso é seita. O original é a Coca. Então, nós temos que ter cuidado. E quando você sai do originário, quando você sai do puro, do verdadeiro, irmão, você está à mercê das piores atrocidades que podem acontecer. Sua família pode ser exterminada, a sua vida pessoal, a sua estrutura de caráter, a sua estrutura emocional. Essas seitas acabam com as estruturas emocionais das pessoas. Vocês que são mais antigos aqui, essas igrejas aí neopentecostais, teologia da prosperidade, quando eles chegam aqui, eles chegam piradinho da cuca. Pirados, porque foram tão explorados, foram tão bombardeados psicologicamente, emocionalmente, que quando eles chegam aqui, não tem pastor, psicólogo, psicanalista que dê jeito no cabra. Olha, o cara é pastor daquela igreja, o presidente fala, olha, você tem que levantar R$1 milhão. Se você não levantar R$1 milhão, você vai lá para a África, hein? E é uma espécie de tortura psicológica. Eu trabalhei numa igreja que o pastor falava para mim, como é que foi o culto? Eu falei, foi uma bênção. Ele falou, então quanto você levantou de oferta? Só levantei R$10. Então isso não foi uma bênção, foi uma maldição. Minha mãe sabe quem é. Aí, você lascou, né? Seja um crente puro, independente de qualquer coisa terrena. Você quer sucesso financeiro? Meu filho, o sucesso está ali fora. Entendeu? Minha mãe deu testemunho da Valéria hoje em casa. Deu testemunho. Não, e a Deise também deu. Então ela foi demitida. O que ela fez? Vou à luta. Então, ó, está ralando, trabalhando, né, na área de estética. Então, Deus está... você está buscando um espaço como qualquer pessoa no planeta busca. Só que você tem um adicional. Você tem a bênção de Deus. Essa é a vantagem. As pessoas não. Eles querem de porta em porta igrejas que tragam para ele uma esperança mágica.
Sabe? Eles lidam bem com a mentira. Eles lidam bem com a ignorância, oh meu Deus, tem um nome específico. Eles lidam bem com o engano. As pessoas, ele gosta de ser enganado. Eu mostrei aqui, gente fazendo carinho no boneco de Jesus, dando beijo, chorando. Mostrei o outro lá, pastor protestante, ungindo mais 50 vassouras no monte. Irmãos, estaremos a mãozinha assim, ó, igual o líder deles. Irmãos, estaremos descendo com as vassouras para você varrer a sua casa do mal. Cada vassoura R$1.000, traga a sua oferta. Irmão, vai na igreja para você ver. Não, você não consegue sentar na igreja. Então, é o mesmo espírito lá das vendas, das indulgências, lembra que eu falei? O mesmo espírito aqui. Você compra a bênção, isso não existe. Sabe o que Deus quer? Deus quer o dízimo, que é 10%, nada mais que isso, e as ofertas voluntárias. É isso que Deus quer, tá bom? Aí é muito mais simples. Entendeu? Muito mais simples. Que é a fidelidade no dízimo ali. Porque é o dízimo que sustenta a igreja. O dízimo, o pastor, ele tem 100 membros. Então ele faz o cálculo de quanto cada... Ele acredita na fidelidade do crente. Aí ele faz o cálculo. Bom, dá para pagar o rádio. Bom, dá para pagar a luz. Dá para dar uma oferta para aquele obreiro. Dá para isso. Sobrou 70, sobrou 100, vou guardar. Ih, agora não deu. Pá, então não vou fazer isso. Não. Você tem que ajoelhar, meu. Orar a Deus, eu te imploro. Toca naquele coraçãozinho duro, Senhor, para trazer aquele dízimo. Já ouviram falar desse camarada aí? Eu vou falar agora. A Daniele não ouviu falar desse camarada. Hoje ela vai ouvir. Quem ouviu falar no Jim Jones? Eu acompanhei. Levanta a mão, gente, para saber. Nunca ouviu falar não, Mário? Mas você já viu o Chico Anísio fazer o Tim Tones. Olha como é que o diabo brinca ainda com a desgraça alheia. Vamos lá. Esse camarada aí era filho de uma beata religiosa com um líder do Ku Klux Klan. Você sabe que os Ku Klux Klan são protestantes, são evangélicos, luteranos radicais. Vou falar sobre isso. Esse camarada aí, esse feioso aí, ele nasce numa família atordoada. A mãe dele falava para ele que ele era a reencarnação de Jesus. Se você ler a história dele, se você aprofundar na história dele, você vai aprender que a mãe falava: você é Jesus. Você é Jesus, você é o Messias, você vai ser um líder. E ele cresce, bilolado. Quando ele vai para o pai, ele vê o pai matando negro. Porque essa época de 1940, meu irmão, os Estados Unidos estavam numa guerra entre negros e brancos. Os negros buscando o espaço deles, e a Ku Klux Klan matando negro, executando, principalmente na região central dos Estados Unidos. Atlanta, Tennessee, Geórgia, Alabama, tá? Mississippi, onde os escravos americanos viviam pesado ali. Presta atenção. Muito bem. Então, ele fica meio bilolado da cabeça. O que ele fala? Você é pastor. Entra para o seminário metodista e se forma em pastor metodista. Mas a sua estrutura emocional toda abalada. E aí que está o perigo. O líder, você tem que conhecer a estrutura emocional dele. Às vezes eu fico assustado com a minha mãe, quando eu falo assim: minha mãe agora vai explodir. A minha mãe agora vocês vão conhecer a Leni. Quando eu vejo, ela está assim: deixa isso pra lá. Mas é o líder. O líder geralmente não faz nada que a gente espera. Ele agora vai fazer isso. Não faz nada, faz completamente diferente. É o que Geazi viu em Eliseu. Quando chega Naamã lá, cheio de ouro, cheio de riqueza, e eles morando naquela pendura, irmão. Aí Naamã chega, aí Geazi pensa o quê? Graças a Deus, vamos comer uma carninha, uma coisa. Eliseu, fala com ele que eu não quero nada, hein? Não quero nada. Manda embora, manda dar 7 mergulhos lá naquele rio barrento lá e manda embora.
Quem que entende um negócio desse? É, né? Então, a estrutura emocional desse camarada era completamente louca. Então ele funda uma igreja chamada Templo dos Povos, né? Uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Socialista que todos deviam viver em comum, em comunidade. Isso é um perigo. Vamos fundar uma cidade. Tanto é que ele funda uma cidade. O FBI caçou ele nos Estados Unidos e ele saiu dos Estados Unidos. 1000 membros seguiram ele para a Guiana Inglesa, que é divisa aqui com a gente. Você vai ver o que aconteceu. Foi o maior massacre, tá? Religioso no século XX. O maior massacre aconteceu aqui do lado, em 1978, do nosso ladinho, divisa com o Amapá. Pula. Então sua mãe dizia ter dado à luz a um Messias, e seu pai era alcoólatra da Ku Klux Klan. Em 52 entrou para a escola de metodista. Em 56 começou a coordenar grandes aglomerações religiosas. E se tudo permitir, na pós-graduação eu quero fazer um trabalho sobre... Ele fez uma viagem aqui em 62 e trabalhou aqui nas favelas do Rio de Janeiro. Teve por aqui, andando aqui. Tá? Passa. Fundou um vilarejo na Guiana Inglesa chamada Jonestown. Johnny, de Jim Jones. Town é cidade. Cidade de Jones, ó. Geralmente esses líderes, eles são... eles têm um... altruísta, egocentrista, né? São semideuses. Aquela coisa do Papa, né? Mesmo espírito. Eu agora sou apóstolo. Quem disse que eu ser apóstolo? Onde está escrito isso? Existe até uma doutrina teológica que não existem mais apóstolos, que eles acabaram, né? Que foram só eles e pronto. Não, mas agora eu sou além de apóstolo, eu sou vice-rei. Nós temos um vice-rei, sabia? No Brasil? Não vou falar o nome dele não, porque vai muito para Israel ele. O cara é vice-rei. Vice-rei, apóstolo, líder, pastor, tal. Tomar juízo. Um jornalista norte-americano escreveu sobre abusos físicos que ocorriam lá nesse lugar, né? Psicológicos, sexuais. E aí, um certo dia, ele acreditou no fim dos tempos, no fim do mundo, que a missão daquela galera tinha acabado. Olha o que ele faz. Ele envenenou 908 pessoas, sendo 276 crianças. Ele deu suco de frutas misturados com cianeto, tá? Foi o segundo maior número de mortos americanos depois do 11 de setembro. Esse massacre só perde para as Torres Gêmeas. Quem fez foi um líder protestante. Gente, ninguém fala disso. Ele era pastor mesmo. Todo mundo Pastorzão, amado, beijava as crianças. Ele, inclusive, trabalhou com Martin Luther King na defesa dos negros. Mas qual que era a doutrina da igreja dele? Ele fundou uma doutrina. Salvação, batismo. Igual Jesus também. Entendo, peraí, deixa eu explicar uma coisa rapidinho. Isso aí é uma boa pergunta. Nós não vamos aqui debater que tipo de doutrina, que vamos falar sobre vários. O que eu quero deixar bem claro é que se foge do cristianismo puro, é seita. Entendeu? Independente de qual foi eu acabei de falar, ele era egocentrista, você falou, ele era altruísta. Quando você vê um líder assim, opa, tem coisa errada aí. Porque o pastor é o contrário, ele dá a vida pela ovelha. Eu vou chegar aqui, irmão, a partir de hoje o nome dessa igreja aqui é a Igreja do Pastor Fábio. Outra coisa que muitos estão combatendo agora, ministério fulano de tal. Opa, peraí. Né? Igreja cristã, ministério João da Silva. Cara, esconde teu nome. Teu nome é porcaria, cara. Bota aí, ministério de Jesus, é melhor. A glória nunca pode ser para o homem, a glória tem que ser para Deus. O que João Batista falou? Mata tudo. Importa que ele cresça e eu desapareça, diminua. Conforme é proporcional. Lei da proporcionalidade. Conforme um vai crescendo, outro vai diminuindo. Aqui, ó.
A igreja está crescendo, ó. Chega uma hora que você vira um micróbio e Deus um gigante. Glória a Deus. É assim que tem que ser. E é assim que acontece nos nossos dias. A maioria dos louvores que a gente toca, que a gente canta aqui, não tem unção. Por quê? São hinos, são músicas, são bandas, são cantores. Cobram 70 mil para tocar. O cara tem todo um making off. O cara é um artista. Aí o cara produz uma música para vender e ganhar dinheiro. Aí você pega aquela música, que música linda. Você chega na igreja e o povo fica assim, ó. Glória a Deus, amém. Você acha que eu não percebo? Percebo. Mas é o nosso mundo, a gente está vivendo nesse mundo aí. Agora pega e canta. Castelo forte é o nosso Deus. Espada. Aí vai. Com seu poder defende os seus. Quem fez essa música? Foi. Martinho Lutero. Tem 500 anos a música. Tu não entendeu essa doutrina? Então, geralmente a doutrina desses homens é salvística. Salvação, ou apocalíptica, o mundo vai acabar. Nós vamos ver um ali que acreditava que nós seríamos arrebatados pelo cometa de Halley. Nós vamos ver aí. Matou vários. Vários se mataram. Nós vamos ler. Beleza. Olha essa parte agora. A grande maioria pereceu ao beber o veneno, sob as ordens do pastor. Veneno misturado com punhos de frutas. Quem se recusou, morreu a facadas ou com tiros. Então o pai pega um filho adolescente, não quer se envenenar, vem cá moleque, nós vamos morrer a família toda. O pai pegava o filho e matava. Acreditando na liderança. Tá certo? Deus, ele dá testemunho de Jó para o diabo. Tem observado o meu servo Jó? Tem. O que ele é? Reto. É reto? O que é uma coisa reta, gente? Não tem culpa. Uma reta é a menor distância entre dois pontos. Primeira lei da geometria. Uma reta é a menor distância entre dois pontos. Então eu tenho um ponto entre minha mãe e eu. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aumentei a distância aqui, ó. Não sou mais puro. Agora, se eu faço uma reta, isso é ser cristão. Isso é andar no caminho de Deus, amém, irmão? Amém. Então eu estou entre eu e Deus. Tem que ser uma reta. É o menor caminho. E essa reta é Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a reta, meu irmão. Entra aqui e vai. Mas está cheio de espinho. É o menor caminho. Está cheio de luta, de obstáculo. É o menor caminho. Vai por aqui. Amém? Próximo. Olha aí, dá para ver isso aí? São os mortos no chão depois do suicídio em massa. Tá? Johnstown. Você sabe onde é a Guiana Inglesa? Quem já ouviu falar na Guiana Inglesa? Tem a francesa. Vou mostrar para vocês. Vai. A gente aprende história que sempre que você mostra um mapa, a pessoa se situaliza no espaço. Fica mais fácil de você entender. Olha o Brasil. Brasil vocês estão vendo, né, gente? Está vendo a seta lá em cima? Olha lá. Divisa com a Venezuela, com o Amazonas e o Amapá. O cara estava ali. Sabe quando isso? 78. Eu tinha 6 anos. Eu já era vivo. Então, olha aí. É o fim dos tempos aí. Olha a história do cristianismo no final dos tempos. Olha o que as pessoas pegam o nome de Jesus e transformam o nome de Jesus numa massa de manobra. Certo? Próximo, vamos ver outro maluco aí. Esse aí é outro maluco. É mais recente, foi nos anos 2000. Joseph Kibiuiterê. Esse camarada aí, pastor. E ele funda uma igreja. Memoriza bem o rosto dele, pode passar. Na África, em Uganda, movimento pela restauração dos 10 mandamentos de Deus. Agora, quando você chega num lugar que o nome da igreja, ele é meio místico assim, isso já me preocupa. Porque os 10 mandamentos é lei, né? É lei, então já fica meio preocupado. Você vê que o cara já faz um nome, o nome é a identidade da coisa. Qual o nosso nome aqui? Cruzada Mundial de Missões. A nossa identidade é missionária. Não podemos perder essa identidade.
Tá? Olha o dele. Movimento pela restauração dos 10 mandamentos de Deus. Ele frequentou o colégio católico. Fundou a própria seita com seus ideais apocalípticos. Os líderes previam acontecimentos terríveis, como rios de sangue e guerras patricidas. Né? Guerras tipo a Segunda Guerra Mundial. Então, antes que isso aconteça, vamos nos matar. Vamos para o céu. Vamos aqui orar e no final da oração vamos todos morrer. Só que no caso dele, o povo meio que sacou o lance. Entendeu? Eu fui ler a história dele mais a fundo. Uns concordavam, outros não concordavam. Um dia de domingo, ele tinha 5.000 membros. E geralmente esses homens são muito retóricos, dialéticos, são homens que falam bem demais. Às vezes é melhor você ouvir um camarada que não sabe falar, igual Moisés. Moisés sabia falar não, quem falava por ele era Arão. Do que o camarada que é muito bom de boca, muito bom de lábio, já viu? O cara fala, o cara te envolve né? Mas os africanos são muito bons nisso, sabia? Essa mulherada aí que gosta de namorar na internet, já viu como elas perdem dinheiro? Já viram isso? Como é que elas perdem dinheiro? Arruma, vê aqueles camaradas lourão, do olho azul. Eu sou advogado aqui na Suécia, estou procurando uma mulher brasileira. Tudo africano, que entra na internet, bota um cabelão assim, tipo do Mário, grisalhão assim. Porque se for careca igual a gente, assim, é mais difícil. Aí bota esse cabelão grisalho e tal, cabelão peito peludo, assim, tá? Não sei se o peito dele é peludo, não, que eu não vi. Mas... Aí a mulherada cai dentro, ele fala, olha, eu tô precisando de um dinheiro aqui, porque eu não sei o que, a mulher vai depositar. Nunca viram isso não, gente, na televisão? Me procuram muito de mulheres que Olha aí, ó. muito. Viu? Orei por uma que viajou agora há pouco tempo. Falei, vai não. É isso aí. Isso geralmente são africanos. E eles são bons de boca. São bons lá. Então, o que ele fez? O pessoal sacou que tinha uma coisa estranha. E quando esse pastor percebeu que ele ia perder esse viés apocalíptico, porque ele acredita nisso, eles se matam também. É aí que está o perigo. Mas pastor, eu creio que ele fala a verdade dele, não é a verdade da Bíblia. Então esses líderes, muitas vezes, acredite se quiser, ele acredita naquilo que ele está falando. Ele acredita. Ele interpreta a Bíblia da maneira dele e vive aquilo ali, com unhas e dentes, meu amigo. E leva todo mundo com ele. O que ele faz? Ele junta todo mundo na igreja, tranca a porta da igreja, taca gasolina e incendeia a igreja. Lógico, muitos conseguiram sair, mas 908 morreram. 908, tudo isso não, acho que 800. 800 morreram, 900 foi o outro. 800 pessoas aproximadamente. Você sabe onde eu li isso? Na Folha de São Paulo, foi em 2000 e pouco. É que aqui eu não tenho obrigatoriedade de botar a fonte, mas na faculdade você tem que botar a fonte, o professor anota. Porque ele vai querer saber de onde você tirou. Aqui não precisa. Mas não precisa nem livro não, está nos jornais online, aí você digita lá depois. Tá? Incendiou o templo com milhares de fiéis, 800 morreram carbonizados, 45 crianças. Você quer ver outra coisa, quando eu vejo que é seita? As crianças sempre pagam. Sempre quando é seita, a criança paga. O diabo odeia criança. Jesus dá um alerta. Deixai vir a mim os pequeninos. Entendeu? Você vê o amor. Você vê na Síria, ele está com bombas em creche, gente, em escola, em fila com mulheres grávidas. Islamismo, seita, gente. Estado Islâmico, seita. Boko Haram, seita. Tá? Agora vamos ver a foto. Olha aí. Dá para ver? Isso é um take das fotos em Nairobi, capital de Uganda. Olha aí. Uma seita. Um misto de protestante e católico. O cara fundou. Aí a pessoa quer um milagre. Olha a outra armadilha. Caçadores de milagre. Irmão, o que eu estou falando para você hoje aqui é uma coisa mais bacana que eu queria ter escutado quando eu era adolescente. Não escutei. Eu estou instruindo vocês
numa coisa muito legal, bacana, que você não escuta nas igrejas. A glória é para Deus. Não seja um caçador de milagre, seja um caçador de Deus. Quando você caça Deus, quando você vai à procura de Deus, Ele vai decidir o que fazer. Se você é um caçador de milagre, você é levado por qualquer vento de doutrina. Se você é um caçador de milagre, caçador de bênção, tá? Você é levado por qualquer seita, por qualquer balela. Lógico, eu estou pegando casos extremos, mas olha aí. E a história dessas pessoas? E os filhos? A mãe morrendo com o filho. A mãe tentando salvar o filho. Aqui essa igreja, imagina, cercada, com grades, ninguém consegue sair. Que é isso? Por causa de um maluco, de um doido. E as pessoas estão seguindo doidos, seguindo loucos, gente. É isso que é o cristianismo hoje. Por isso eu li lá atrás, será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Tem crente que só vai na igreja se vai cantar gospel. Que crente? Você não é crente. Você não é cristão. Você é tudo menos cristão. Só vai na igreja se tiver comida. Só vai na igreja se for festa. Acho que quem me contou foi o Leandro, que os líderes aqui, ele fez um evento aqui, e aí vai ter um rango no final. Aí todo mundo deu nome. Aí teve algum problema com o rango, aí ele mandou, você deu mole, você não podia ter falado que o rango ia acabar. Aí ele falou, galera, vem, vamos orar, mas o rango não vai ter, só veio ele, o Ricardo, acho que o Marcelo e o Mário. Mas ninguém veio. É isso aí. É isso aí. Tá? Eu não tive que falar, não aguentei, ficou aqui. Ficou mais leve agora. Próximo. Esse outro doido aí. Datu. Esse sobrenome não dá pra falar não. Mangá Yanon. Na ilha 85, na ilha de Mindanao, nas Filipinas, 60 integrantes da tribo Ata são encontrados mortos em consequência de um envenenamento ordenado pelo guru. Próximo. Essa outra. Agora eu vou falar uma série de outros. Essa norte-coreana, porque eu estou pegando vários lugares do mundo. Eu peguei para América do Sul, América do Norte, agora eu peguei Filipinas, Ásia, agora Ásia do Norte, Coreia do Sul. Em Yogin, 87, arredores de Seul, 32 discípulos da sacerdotisa foram encontrados com a garganta destroçada. Uma autópsia revelou que eles beberam um veneno muito potente. Próximo. Esse eu não achei a foto. Ca Van Lien. 93. 53 habitantes de um bairro de Tari, no Vietnã, se suicidaram com armas de fogo para chegar ao paraíso prometido pelo líder, por esse cara. Entre as vítimas estavam 19 crianças, olha. E o pai, que também é um desestruturado na personalidade, pega o filho e mata. Eita. Olha que bacana que nós fazemos aqui, a escola das crianças, olha a importância. Por isso que o ministério infantil é essa luta. Você não encontra a gente para dar aula, não tem compromisso, é aquela luta, parece que a pessoa está fazendo um favor. Não, gente. É o futuro da igreja e da nossa família depende muito da escola dominical. As professoras das crianças, as professoras têm que se vangloriar disso. Tem que batalhar muito por isso. Porque isso aí é dom. Ficar na porta da igreja é um dom. Ficar aqui onde esse menino fica, caramba, isso é a coisa mais rara que tem. Entendeu? Ter músico na igreja, quem ministra, tudo é muito difícil. Porque o diabo sabe, quando você vive um cristianismo puro, ele faz tudo para acabar com esse ministério. Certo? Próximo. Esse é o cara de assustado aí. Esse cara foi muito famoso nos Estados Unidos. Marshall Applewhite. Esse nome dele é maluco. Marshall Maçã Branca. A seita americana Porta do Céu, fundada em 72, ano que eu nasci, cometeram suicídio coletivo. O saldo de mortos foi 39 pessoas. E olha que interessante que eu achei. Homens de idades diferentes, de classe média alta, acompanharam, ingeriram comprimidos.
de fenobarbital, deve ser algum tipo de veneno, acompanhado por fortes doses de vodka, esperando ir embora da Terra na cauda do cometa Halley. Aí. Atinge o sistema nervoso central. O cara era tão eloquente que convenceu as pessoas a andar no rabo do cometa. Para você ver. E eram pessoas ignorantes? Não eram. Então quebra a mística que é só pobre que é levado. Vai, próximo. Jomim. Isso em 98. Dia 5 de outubro de 98. 6 membros da seita, conhecida como Vida Eterna, mais uma das muitas seitas apocalípticas da Coreia do Sul. O líder, de 57 anos, e mais 6 fiéis, foram encontrados queimados mortos em uma minivan após um ritual religioso. Ele dizia que estavam embarcando em uma viagem eterna. No inferno, né? Bom, estou quase finalizando. Sim que me deixou inculcado a Ku Klux Klan. Já viram falar nisso, né? A Ku Klux Klan se tornou uma mescla de racismo com religião. Porque Lutero ele embasa Hitler no nazismo. Você sabe disso, né? Porque Lutero ele apoia a destruição de mesquitas judaicas na Alemanha. E aí, isso é uma longa história, por motivos políticos. E aí, as seitas, os líderes vão interpretando isso como bem entendem. Por isso até falei com o evangelista Leandro, não leia literaturas da sua própria cabeça. Peça as literaturas ao teu líder. Peça, pastor, eu quero ler um livro sobre tal. Minha mãe, cara, tem uma parede de livro. E hoje em dia tem tudo em PDF, você pode baixar. Leia os livros de cristãos puros, sem miscigenação. Ela falou de um camarada hoje aqui que tem muitos livros. O baixinho, como é o nome? Cerulo. T.L. Osborne. Pega os livros dele. Não são tão interessantes, porque não é historinha. Só cajado. É só o cajado comendo a tua quenga bonita ali. Não tem essa coisa, teoria de prosperidade. Faz isso. Não, irmão. É Bíblia aqui na cabeça. Pega esses caras. Os heróis da fé. O Miller. O Atmani. O poder latente da alma. Lembra desse livro? Esse livro eu li na minha adolescência. Eu li esse livro. Isso é uma coisa forte, o poder que vem de dentro. Né? Forte demais. Então, esse camarada aí, ele era protestante, líder religioso e militar. Então ele acreditava que os negros não eram uma raça pura e não eram amaldiçoados e não podia se misturar com os brancos. E que a mesma frase que o Trump fala hoje, que é uma frase altamente ariana, provinda desse camarada aí, América para os americanos. A América tem que ser branca, isso quer dizer América para os americanos. Não aos mexicanos, não aos brasileiros, não aos latinos, não aos negros. Tá? Vamos lá. Olha aí. American First. Quem fala isso é o Trump. O Trump fala isso aí. Primeiro lugar, América. Né? América para os brancos, olha lá. E eles têm essa roupa aí meio de bispo, meio estranha, né? Seu objetivo era impedir a integração social dos negros recém-libertados, escravos, né? Com o direito de adquirir terras e votar. Então, os Estados Unidos era dividido em norte e sul. Era uma confederação de estados. Não eram estados como o nosso, né? Pertencentes a uma constituição única. Era uma confederação, cada um por si. Então, o norte dos Estados Unidos quer ser uma federação. E o sul quer continuar sendo confederação. Só que a confederação apoiava o racismo, apoiava a manutenção da escravidão. E aí a Ku Klux Klan se torna um braço armado em nome de Deus para manter a escravidão nos Estados Unidos. Deu para entender, não? Deu ou não? Deu. Ou seja, um grupo grandiosíssimo, armado,
tá? Branco, lutando em nome de Deus para manter os escravos. Olha, para manter o sistema político como estava. E aí eu fui falar assim, esse nome Ku Klux Klan vem de KKK, KKK, né? Só que não é risada não. Aí eu fui pesquisar, até falei com a minha mãe hoje. Esse camarada, ele simula o barulho armando a bala para matar o negro. Deu para entender? Quando você pega aí um rifle, você não faz aquele barulho? Não faz? Então, o nome da seita é o barulho da arma. Então, quando você vê o Donald Trump, olha, estou falando uma coisa muito atual. Quando você vê o Donald Trump falando, não vou lançar nenhuma lei para acabar com as armas nos Estados Unidos. Por quê, meu amigo? Porque o espírito é forte ali. Aí, ó, pode passar. Próximo. Ainda hoje, para se tornar um membro da KKK, é preciso não ser judeu, ser branco, defender a pátria até as últimas consequências e ser um bom cristão. Tá? Existe um site da Ku Klux Klan hoje, onde eles se intitulam a igreja KKK. E você pode fazer parte deles, que eu e você não podemos. A maioria que não pode. Estima-se que mais de 3 mil negros e 1.000 brancos republicanos foram mortos. Porque os brancos que apoiavam os negros, eles não matam. A seita completou 150 anos e tem milhares de adeptos hoje. Tá? E são de origem anglicana, são protestantes. A seita usa a base luterana contra os judeus e usa argumentos católicos contra os negros africanos, como sendo amaldiçoados. Nossa, é sério. Próximo. Olha aí. Isso é um culto deles. Geralmente o culto deles é assim. Tem a cruz, está com fogo na cruz. Mas enforcar. Tem muitos filmes aí. Vocês devem ter visto algum, né? Próximo. Estão entendendo, gente? Nós vamos finalizar agora com as seitas cristãs no Brasil. O que está escrito a palavrinha ali no final? Cuidado. Cuidado. Você que gosta de receber, de discutir com o testemunho de Jeová, eu vou abrir para eles, vou provar para eles. O que eles ganham de crente trouxa com isso? Não, tem que ser educado. O que tem? Liberdade. Só que eles são preparadíssimos para confrontar você em tudo que você falar. Eles têm argumento para qualquer versículo que você disser. Eles não decoram a Bíblia, eles decoram aquilo que precisam dizer para você. Então você vê aquelas velhinhas, aquele pessoalzinho, aquele pessoal é altamente treinado. Eles vão muitas vezes para os Estados Unidos. Os Mormons, sabe o que eles fazem? Eles fazem intercâmbio no mundo inteiro. Os meus vizinhos são Mormons. Não fumam, não bebem, são super família, dão show de família, né? Dão show. Domingo, acordam 5h30, 6 horas, já saem para a igreja. Saem de preto, homem de terno, gravata. As igrejas deles são lindíssimas, já viu? A igreja dos mortos, é o santo dos últimos dias, né? Lindíssimo, quadra de tênis, futebol, lindo. Me mostra uma propaganda deles na televisão. Uma propaganda na rádio. Um folheto. Nada. A vida deles é um testemunho. Agora tem propaganda deles na internet. Esses dias eu vi e achei que era cristã. Aí no final falou, Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Aí eu... Eles saem em grupos, pregando... Já saem geralmente em dupla. Em dupla ou em grupo. Então, essas duas... Grupos geralmente, não sei, grupo eu nunca vi Mormon, eu já vi Testemunho de Jeová. Né? E eles não têm esse horário não, meu. O trabalho deles é só esse, evangelismo pessoal. E eles batem na tua porta, tu nega. Aí depois nega. Vou abrir a porta para esse cara, e vou falar, mas você sai dali e tem convertido. Ó, os Mormons ou Igreja de Jesus, do Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o fundador da seita era Joseph Smith. Tá? Ele era de família presbiteriana em 1805. Ele viveu pouco, ele só viveu 40 anos. Ele foi linchado, morreu linchado. Porque ele chegou a ter quantas esposas? Gente, quem está me ouvindo na internet eu não lembro, mas acho que ele chegou a ter 90 esposas.
Está melhor que os islâmicos, né? Que são quantas virgens no céu? É mais, né? 120. Ah, é mais. Os islâmicos ganharam tudo. Certo? E ele fundava as próprias cidades. Os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos foi assim. Ku Klux Klan de um lado, Mormons de outro, né? Testemunhas de Jeová, anglicanos, quakers, todos protestantes. Só que cada um criou uma doutrina, uma linha diferente. E os caçadores de milagre ali, ó. Os caras eloquentes abraçam e vão embora. Exército da Salvação, outro americano. Adventistas, né? Eles vêm de confissão batista. Quem criou foi William Miller. O Exército da Salvação foi William Booth. Tudo há 2, 3 séculos atrás. Testemunhas de Jeová, Charles Taze, em 1852. E vou fechar com o kardecismo. Agora, observe. Todos são remanescentes. Um século para a história é uma gota, não ensina nada. Olha o cristianismo de onde vem. Deus, ele prepara Jesus lá no deserto, lá no Éden. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Que imagem? De quem? De quem? Jesus. Lógico. A imagem, o ideário de Jesus já estava na mente de Deus. O projeto do Éden e de toda a história do planeta é baseado na imagem do filho dele. Certo? Ele projeta, mas antes do meu filho chegar, deixa eu criar o tempo. Deixa eu criar o sol. Deixa eu criar a lua. Deixa eu criar as estrelas. Deixa eu criar a terra. Por último eu faço a imagem. Mas antes de botar a minha imagem lá, deixa eu preparar a casa. Amém? Kardecismo, é o último. Allan Kardec, esse feioso aí, bigodudo, quase careca também, propagador da doutrina espírita. Aí vamos lá, usou tópicos da Bíblia. Isso interessa para vocês, né? Que é tanto espírita no mundo. O cara fala: qual a sua religião? Eu sou espírita. Ele não sabe nem o que está falando. Tá bom, que você segue a Kardec? Sim, me fale quantos livros dele você já leu. O cara escreveu mais de 50 livros. Não, eu sigo assim. Né? Ele segue uma pessoa que nem sabe quem é. Usou tópicos da Bíblia como base para as suas doutrinas e filosofias. Você vai ficar pasmado quando eu contar a história dele para você. Foi professor, aí não tira o mérito do cara. Foi professor, advogado, pedagogo, químico, matemático, astrônomo, físico, fisiologista, retórico e anatômico. Então, o cara era tão inteligente que ele pega elementos da ciência, entendeu? Pega elementos, a pessoa que estuda muito fica assim. Mas Deus me deu uma palavra aqui semana passada, eu vou levá-la para o resto da minha vida. Deus não me deu a inteligência para provar a sua inexistência. Deus me deu a inteligência para provar a existência dele. Então, se você tem inteligência, não é para você tentar provar que ele não existe, meu amigo. Estou te dando esse dom diferente de todos os seres da terra, para você provar que eu existo. Amém? Amém. O que as pessoas fazem? Faz a faculdade. Eu li aqui este livrinho, não é bem assim. Então é uma vergonha. Seja homem. Um dia você é uma coisa, outro dia você é outra. Tá? Usou a Bíblia para legitimar suas teses pessoais. Então, ele fez uma lambança na cabeça dele, pegou a Bíblia, começou a explicar a reencarnação, começou a explicar poderes psíquicos relacionados com os espirituais, né? E começou a achar base na anatomia, na matemática, aquela coisa toda, né? Muito parecido com o animismo que eu falei semana passada aqui. O animismo, ele relaciona o budismo, ele relaciona o espiritismo, o hinduísmo, que são religiões que misturam tudo e apoiam tudo e dá tudo sempre certo. Tudo é possível, isso é animismo, não tem regra para nada. Defendia a supremacia branca europeia. Olha onde ele nasce, em 1804. A Europa, em 1804, estava ganhando dinheiro com o quê, meu irmão?
outras coisas, ótimo. Mas o que dava dinheiro para Portugal? Vamos lá, vamos ver para Portugal. Portugal ganhava dinheiro com o quê? Não sabe não? Exploração. De quem? Escravo. Ou de quem? A gente. Nunca houve, nesse século, tanto dinheiro como o do tráfico negreiro. Tá certo? Francês, ele era francês. França, Holanda, Estados Unidos, Portugal, Espanha. Os países todos, só Portugal trouxe ao Brasil 40 milhões de escravos. Sabe o que é 40 milhões? É mais que a população da Alemanha hoje. É mais que a população da Espanha. É mais que a população da maioria dos países. Tiraram da terra dele e trouxeram para cá. Pegava de graça lá, capturava no laço, igual bicho, trazia para cá, vendia num preço hoje de 30 mil reais cada um. Dava lucro? Então olha onde ele nasce. Ele nasce nesse contexto aí. Defendia a supremacia branca sobre outras etnias. E ele era frenólogo. Que raio de frenólogo é isso? Fui estudar. Tá? Contestava a capacidade dos negros e chamavam-os de inferiores. Vou provar. Eu falei, agora eu tenho que provar. O historiador tem que falar e provar. Frenologia é um estudo que defende a capacidade intelectual pelo formato da sua cabeça. E defendia que a cabeça, o formato da cabeça ariana, branca, aí não tenho capacidade para explicar isso, né? Isso aí tem que ir um especialista. Mas o formato acolhia melhor o cérebro, blá 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 blá. Enquanto que o crânio negroide, que é assim que se chama, era inferior ao do branco. E ele fala isso, ele escreve nos livros dele. Pode passar. Kardec, em sua obra, O Livro dos Espíritos, escreveu, vamos lá. Em relação à sexta questão, dir-se-á, nunca nenhum pastor leu Allan Kardec no culto, hein? Em relação à sexta questão, dir-se-á, sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Quem que é o Hotentote? Um negro africano. Pode procurar no dicionário. Então, perguntaremos se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez? E a sua raça? Deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica. Raça caucásica, quem é? Branco. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? Não pode ser cristão, não. O negro tem que ser o que ele é. Vocês não batizavam. Hein? Os católicos não batizavam. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Olha aí o espiritismo. Quando você observa os grandes líderes europeus da época, todos se voltam para o kardecismo. Por quê? Legitima a escravidão. Legitima você ter um escravo lá apanhando, tomando pancada, sendo descarnado vivo. Eu durmo com a minha cabeça tranquila, porque tem alguém tão inteligente, com tanta ciência e tão espiritual, e que interpretou a Bíblia de maneira que me legitima isso. Aí o trouxa está aqui, eu sou espírita kardecista, e às vezes é negro, preto, mulatão. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Segundo a doutrina dele, espírita, segundo ela, há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. Porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Então ele fala o seguinte assim, toda raça humana tem espírito, porém, uns têm um espírito mais avançado do que o outro, melhor do que o outro. Ou seja, o espírito do branco é muito mais avançado. Por isso que eu sou superior. Você sabe o que os brancos falavam para os negros durante 350 anos aqui? Você está trabalhando aí como escravo porque você é preto. Você é negro. Você tem a marca de Caim. Você é amaldiçoado. Então esse trabalho aí vai te levar para o céu. Fica trabalhando aí, que quando você morrer você vai para o céu. Essa lavagem cerebral
fez o nego acreditar nisso. História é um negócio violento. Próximo. O progresso não foi, isso é escrito de Kardec. O progresso não foi, pois... Você passou, né? Passou? Vai. Não, passei. É esse Passou mesmo. esse é outro. É esse. O processo não foi, pois, uniforme em todas as espécies humanas. Olha aí. Então ele está dizendo que o processo, o progresso da construção da nossa identidade humana, de ser humano, não foi igual para todo mundo. Uns são mais humanos que os outros. Ó. Pois, uniforme em toda a espécie humana, as raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras. Sem contar que os espíritos, recentemente nascidos na vida espiritual, aí eu sublinhei, vindo assim a encarnar sobre a Terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornaram-se mais sensíveis a diferenças do progresso. Está difícil de entender? Eu vou explicar. Então os espíritos mais evoluídos, quando chegam na Terra, eles vão procurar quem? O ser humano atrasado ou adiantado? Então os espíritos vão procurar quem é mais quem progrediu mais. Quem é na cabeça dele? O branco. Olha aí. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses e ainda menos aos europeus civilizados. Então, tá aí para você pegar só um pouquinho. Tem mais. Isso está nos livros dele. Então, a liderança atual, pega os livros dele, vai fazer o quê? Vai extrair o que interessa para ele, para divulgar e conseguir adeptos. Mas a origem é um racista. Posso falar tranquilo que eu peguei isso aí do domínio público, está lá na internet. Um racista, defensor do eurocentrismo dominante, legitimando a escravidão, minimizando o negro, minimizando o asiático, dizendo que eles são superiores e que o outro é inferior. Aí eu falei, Senhor Jesus, me dá um texto para fechar a história do cristianismo. Faça aí. Aí Jesus diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, observe. Pega na origem, quem é Jesus? Pega na origem. Me diga uma palavra de Jesus de preconceito. Me diga uma palavra de Jesus que não foi esperança, que não foi amor. Leve ele lá para fora, por favor. Daniel, ô Lucas. Me atrapalha, rapaz, que eu dou bronca em todo mundo. Você não me obedece. Então vem aqui com o papai, vem aqui. Você vai fechar uma escola dominical, vem. Entendeu? Então eu procurei, Deus, me dá um texto para poder fechar. Procura na vida de Jesus, na origem, algo que manche a personalidade de Jesus. Gente, presta atenção aqui no Pai, o Filho e o Espírito. Me mostra na vida de Jesus uma falha, um erro. Me mostra na vida de Jesus um momento, uma circunstância, uma vírgula que não fosse só amor. A construção do caráter dele, a maneira como ele construiu a doutrina cristã. Me mostra. Nos apóstolos, em Paulo, nos mártires. Então, isso que nós estamos vivendo aqui tem história. Amém? Amém. Isso que nós estamos vivendo aqui agora tem base, tem estrutura. O que nós estamos vivendo aqui agora tem organismo, personalidade, caráter, sabe? Tem fundamento. A gente não pega a Bíblia sai lendo ao esmo, não. Aquilo ali tem vida, tem Deus ali. Amém. Então eu fecho essa escola bíblica dizendo que seja um imitador de Cristo, fuja da seita, seja puro, seja cristão até no osso, até no tutano do teu osso. Glória. Amém? Bote a mão. Bote a mão de Deus, Jesus, né? Senhor, te agradeço.